Chegamos aqui no Breakpoint, aquele momento onde nós pausamos as notícias e contamos um caos ou algo que você gostaria de saber sobre nós. A propósito, você pode deixar nos comentários, se você estiver nos assistindo no YouTube, o que você gostaria que nós contássemos aqui nesse momento do Breakpoint. Pode ser alguma curiosidade sua, tanto profissional, nossa, quanto pessoal. E a gente vai mesclando aqui, a gente já falou sobre tudo, né? Semana passada a gente falou sobre como a gente se conheceu, que foi uma sugestão que vocês colocaram. Às vezes algumas histórias engraçadas, outras nem tanto. Uma das mais engraçadas foi aquela em que o RH me mandou para uma casa de massagem. Sim, até isso nós já falamos aqui. Até engasguei. Mas a gente decidiu, essa semana, contar justamente quando foi que a gente leu o Código Limpo, o livro Código Limpo. Isso, na verdade, a gente já contou, em algum lugar a gente já contou isso, e a gente começou há algumas semanas uma série, uma minissérie dentro do canal, onde a gente vai desvendando, vamos destrinchando cada capítulo do livro. Eu acho que isso aí até ajuda as pessoas que estão agora entrando na área e começaram a ler o livro, para a gente fazer essa leitura juntos, né? A gente opinando um pouco sobre como cada capítulo influenciou na nossa forma de enxergar ali o desenvolvimento. Estou até com um livro aqui, deixa eu pegar. Estamos com muitos livros aqui a propósito. Vários livros. Esse aqui é o Código Limpo, do Uncle Bob. Também conhecido como Clean Code. E a propósito, se você domina aí o inglês, nós indicamos que você leia até realmente o Clean Code, porque o Código Limpo tem ali uns errinhos de tradução, tem algumas coisas um pouco estranhas. Mas não tem problema nenhum, dá para entender todos os conceitos de forma perfeita, tá bom? Todos os exemplos, então é só bypassar os errinhos. É que realmente tem muita gente que reclama dessa tradução. E aí, se você tiver domínio do inglês, vai para o inglês. Bom, esse livro, vamos lá. Olha, esse livro, se eu não me engano, ele é de 2008, tá? Ele foi lançado em 2008, mas muitos dos ensinamentos que tem aqui já eram coisas que eram discutidas pela comunidade, né? Principalmente lá fora, há muitos anos. Então, poxa, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, do Design Patterns, do Gang of Four, e muitas outras iniciativas aqui em relação a Agile, né? Que até o subtítulo do livro fala sobre o desenvolvimento ágil, né? Para quem não conhece, está escrito Habilidades Práticas do Agile Software. Então, exatamente o subtítulo. Bom, esse livro que eu tenho aqui não é exatamente o livro que eu tinha na época, quando eu comprei. E aí eu digo quando que eu li esse livro. Ele foi lançado em 2008 e eu acho que eu li pela primeira vez em 2011 ou 2012, tá? Eu acho que foi 2011. Por quê? Por que eu li? Na época, eu estava trabalhando numa empresa que tinha muito sistema legado e os desenvolvedores que estavam lá eram muito bagunçados. Assim, o pessoal não gostava de padronizar muito. Então, assim, era um inferno conseguir fazer manutenção no sistema. E aí eu comecei a procurar por literatura de coisas que poderiam me ajudar ali naquele sentido, porque eu não precisava de um livro técnico para me ensinar uma tecnologia, uma linguagem ou nada. Eu precisava de livros sobre práticas, sobre arquitetura, e aí fui buscando coisas e encontrei o Código Limpo, e foi um livro que realmente me ajudou a consolidar alguns conceitos que eu já tinha, mas que eu às vezes abria mão. Eu confesso que às vezes eu abria a mão pelo projeto ou pela situação. E aí quando você abre assim, o primeiro capítulo, ele fala muito sobre isso, é que quando você começa a desenvolver, o primeiro capítulo não, acho que até o prefácio, você cria algumas cascas, assim, algumas coisas que são éticas profissionais dentro da codificação que você não pode abrir mão. E eu me sentia incomodado toda vez que eu tinha que abrir mão de alguma coisa para fazer uma gambiarra, para fazer uma solução que eu sabia que não estava correta, né? É aquele momento que é uma solução que parece ser muito prática e muito acertadinha para aquele momento, mas que você sabe que no segundo momento vai dar ruim, vai ter problema, né? E aí isso me incomodava. Não que todas as minhas soluções são definitivas e aquilo ali que eu fiz nunca mais vai precisar sofrer manutenção, não. Mas eu gostava de fazer coisas que ajudassem as outras pessoas a lerem meu código, eu mesmo a entender o meu código e que isso me ajudasse na manutenção e ajudasse outras pessoas também na manutenção e na evolução do projeto como um todo. Eu não gostava, por exemplo, de, sei lá, você abrir uma função, você
via que aquilo ali estava errado, e aí você via o mesmo código, sei lá, ser replicado numa outra função, com o mesmo erro, e aí você corrige um e deixa o outro para lá, porque aquele outro não é para fazer. Não está no escopo não atual. Não está no escopo. Assim, isso me incomodava bastante, porque eu sabia, cara, quando der problema, eu vou ter que voltar lá e fazer a mesma solução. E aí pode ser que, sei lá, isso aconteça daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, e que... Você nem lembre mais que já tinha desenvolvido aquela solução em outro lugar, né? Você vai ter que repensar toda a solução ali naquele momento. Olha só, perda de tempo absurda. Não, então, aí vários conceitos ali, vários preceitos ali de desenvolvimento eram quebrados nisso. Então o Código Limpo veio nesse momento, em 2012, que eu precisava realmente de um livro um pouco mais filosófico em relação a desenvolvimento. E aí, nessa pegada aqui, eu também encontrei esse outro aqui, ó. Até porque estamos falando aqui de sistemas legados. Faz todo sentido. O Refatoração. Esse aqui, se eu não me engano, é mais antigo. Ele é de 2008 também? Não. Eu não lembro qual foi a primeira versão. Esse aqui é uma versão revisada, é mais novinho, mas esse aqui é mais antigo. E foi justamente o livro também que me ajudou muito a entender com o que eu estava lidando e como que eu deveria me portar. Não só em relação ao código, mas outros desenvolvedores. Aqui em casa tem uma característica muito típica do casal, né? Sempre que o Gabriel lê alguma coisa que ele gosta muito, que ele acha muito interessante, a forma, acho que, dele consolidar o conhecimento dele é me explicando toda a leitura. Então isso ele faz até com livro de história. Às vezes ele tá lendo o livro que eu quero ler, eu falo, Gabriel, não quero saber, não me conta, eu quero ler isso depois. Porque, pô, livro de história, se você me contar ali o ápice do que tá acontecendo, perdeu toda a graça. Eu tenho essa dificuldade nos livros de história. Mas, em compensação, eu me beneficio em todos os livros técnicos. Então, nessa época, eu não cheguei a ler o Clean Code, mas eu comecei a conhecer todos os conceitos porque o Gabriel me resumia capítulo a capítulo cada um deles. E é isso que a gente está fazendo agora no Código-Fonte. A gente começou, estamos somente no capítulo 2, mas a gente quer dar uma destrinchada geral aqui nesse livro. E se vocês gostarem dessa série, então eu aconselho vocês a assistirem lá, comentarem nesses vídeos, saber se vocês estão gostando. A gente continua isso no canal e faz isso com outros livros, como esse mesmo do Refatoração, que eu acho que é muito importante. Em algum momento da nossa carreira, refatoração é a palavra da vez, e esse livro traz muitas lições importantes. E outros livros aqui, ó, eu tenho da mesma série aí do Uncle Bob, o Codificador Limpo. Muita gente fala que esse aqui é até melhor que o Clean Code. Eu ainda não li. Tá na minha lista de leitura esse ano inteiro, mas eu não consegui pegar nele ainda pra ver, viu? Outro também da mesma série, Arquitetura Limpa. Esse aqui tem muita treta. Tem muita gente que não gosta simplesmente desse livro. Amor e ódio. Mas eu acho importante também, porque o estilo de escrita do Uncle Bob, muitas vezes é uma coisa mais filosófica, e ele reúne, na verdade, muitos dos ensinamentos num lugar só. Então, se você às vezes vai acreditar que ele vai ensinar uma coisa muito do outro mundo, que nunca se viu, Não, na verdade, não é isso. Não é essa a ideia realmente por trás desses livros, né? É justamente pegar ali toda aquela bagagem que ele e vários outros desenvolvedores ali tiveram de problemas e de como aquilo foi resolvido e tentar sintetizar tudo isso para passar para as próximas gerações e para quem tá passando pelo mesmo problema, E o início desse livro, ele deixa isso claro. Logo no início, ele diz que todas as lições que ele coleta aqui foram coisas que ele coletou durante os anos com a comunidade. Então, muitos dos papers, dos artigos que foram citados aqui, muitos deles foram escritos por outras pessoas, outras discussões homéricas aí de meses e anos sobre algumas questões e que ele condensou aqui dentro. Então, esses livros para mim são muito importantes. Não dá para seguir cegamente achando que isso aqui vai solucionar todos os problemas. E muitas vezes o que a gente vê nesses livros é que ele vem para solucionar uma demanda que você tem específica, às vezes, de um projeto, de um desafio. E como tem muitas pessoas envolvidas, não só o Uncle Bob, nessas lições, não dá para achar que a gente sempre está passando por alguma coisa que é inédita e que nunca ninguém já passou, né, dentro do desenvolvimento do software. Bom, então não deixa de comentar o que você tá achando, se você já viu a nossa minissérie aí do Clean Code. E se você gostaria de ver esses outros livros também, uma nova minissérie. A gente quer saber, deixa aqui nos comentários. A gente quer saber que livro que você gostaria que a gente fizesse aí
esse destrinchamento aí, né? Pra gente, Capítulo a capítulo. capítulo a capítulo. Às vezes são livros que você está lendo no momento. Sugere também, não precisa ser necessariamente esses, né? Às vezes, se você tem um outro livro que você gostou muito, que te ajudou na sua carreira, enquanto ali iniciando no mundo do desenvolvimento, deixa pra gente aí nos comentários e comenta lá no vídeo também, porque aí já fica tudo centralizado, né?